outras cidades da região. Hoje, na cidade de Salvador, da Bahia, a igreja ganhou mais uma beata. A igreja beatificou, como vocês sabem, Irmã Dulce, como uma nova beata da nossa igreja. Sabemos que somente Deus é santo, e Deus quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. O apóstolo São Paulo nos escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3: eis a vontade de Deus, a santificação de vocês. Se Deus é santo, todos nós somos chamados a sermos santos e santas. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, ele chama os batizados amados e santos de Deus. Vamos repetir: nós somos amados e santos de Deus, santos e santas de Deus. A partir do batismo e da confirmação, recebemos todos nós, não apenas os padres, os religiosos, as religiosas. O Concílio Vaticano II, num documento muito importante sobre a Igreja, Lumen Gentium, Luz dos Povos, o capítulo 5 tem como título a vocação universal à santidade. Todos somos chamados a sermos santos. Não pode haver cristão se não for santo. Não adianta ter bispo se não for santo. Não adianta ser padre, seminarista, prefeito, deputada, pai de família, namorado, empresário, funcionário. O cristão, independente de seu estado de vida, é chamado para ser santo, como Deus é santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 48, fala: sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Se Deus é santo, o único santo, a igreja apresenta para nós algumas pessoas, homens e mulheres, que a igreja, após uma acurada investigação, a igreja declara como santos, para que os santos possam nos aproximar de Deus, para que os santos nos estimulem a sermos santos. Todos nós ficamos tão maravilhados. Quem assistiu pela televisão, levanta a mão. Dia 1º de maio, de manhã, foi bonito. Lá em Roma, a igreja declarou beato o Papa João Paulo II. Como hoje, uma vez mais, a igreja declarou Irmã Dulce como beata. E a gente espera que tanto o Papa João Paulo como Irmã Dulce sejam também declarados santos e santas. Assim também o mesmo Papa, me lembro bem, João Paulo, quando esteve no Brasil em 1991, quando ele veio em Florianópolis e beatificou Madre Paulina, ele falou uma frase que eu gravei no meu coração. Ele dizia, o Papa, foi dia 18 de outubro de 1991, o mundo precisa de santos. Que bonito. Vamos repetir: o mundo precisa de santos. Aqui o padre Monsenhor Durval estava falando do bispo, das preocupações, das dificuldades que a gente encontra no ministério de bispo. A diocese de Jundiaí, todos precisa de santos. A cidade de Itu precisa de santos e santas. O Papa disse: santo é aquele
que quando as pessoas se aproximam dele ou dela, as pessoas sentem o desejo de Deus. O santo nos aproxima de Deus. O santo nos leva a Deus. Deus me livre, achei tão bonita, viu, Monsenhor? A procissão, uma procissão de muita fé, de muita devoção. Fiquei tão edificado, sinceramente, pela organização, pela fé. Mas ai de nós, se a nossa fé parasse em Santa Rita. Ou seja, que até Nossa Senhora. O santo nos desperta o desejo de Deus. Todo mundo. O santo nos desperta o desejo de Deus, de chegar perto de Deus, de viver a vida de Deus, de a gente estar em comunhão com Deus. Todos vocês devem saber mais do que eu, devotos e devotas de Santa Rita de Cássia, quem que é esta santa querida? Conhece ou não conhece a história? É uma santa que nasceu na Itália em 1381, faleceu com 76 anos. A história de Santa Rita de Cássia pode ser a história de qualquer um e qualquer uma de nós. Gostamos muito de Santa Rita de Cássia porque a história dela é a nossa história. A história de Santa Rita se repete ainda hoje. Sabem que ela queria entrar no convento para ser religiosa. Os pais dela eram um pouco avançados de idade e pediram que eles se casassem. E para fazer a vontade dos pais, ela se casou com um homem muito briguento, muito violento, Paulo de Ferdinando. Teve 2 filhos, rezou muito pela conversão do marido. Aqui deve ter muita mulher que veio aqui pedir certamente pelo esposo, pela família. E Deus escutou a oração, a súplica de Santa Rita, e o esposo dela, diz a história, se converteu. Só que os inimigos dele não se esquecerão dele. Ele foi assassinado, foi matado, como vocês sabem. E os filhos dela, os 2 filhos, juraram vingança, queriam matar os assassinos. E isto para Santa Rita era algo impensável, pois acreditava no perdão, na reconciliação. E ela rezava que Deus levasse os seus 2 filhos antes que eles cometessem mais um crime, mais um assassinato. E Deus atendeu a prece de Santa Rita. Viveu como casada durante 18 anos e sem marido, sem filhos, queria entrar no convento, mas não podia. Acho que devem saber muito a história dela, né? Devem saber, que são tão... Quem conhece a história de Santa Rita? Levanta a mão. Não falei? E não queriam que ele entrasse no convento. Até numa noite, diz a história, numa noite de muita oração, apareceram a Santa Rita os 3 padroeiros dela, os 3 padroeiros que ela confiava muito. Quem conhece? Quem lembra? São João Batista, Santo Agostinho e São Paulino de Tolentino, que era um grande místico agostiniano. E a história diz que de uma forma miraculosa, de uma forma até extraordinária, ela foi levada ao convento das irmãs, as portas se abriram e ela se encontra no meio das irmãs que estavam rezando no coro as laudes, de forma que ela foi aceita como religiosa e viveu como irmã durante 14 anos. Para terminar, meus irmãos e minhas irmãs, se o santo nos aproxima de Deus, o que a gente admira em Santa Rita de Cássia? Primeiro, mulher esposa, mulher mãe, todos juntos. Mulher esposa, mulher mãe. Como esta mulher sofria, como falei, por causa do esposo, dos filhos.
E por isso viemos aqui, para que pela intercessão de Santa Rita, Deus também interceda pelas nossas famílias. Certamente, infelizmente, há tanta família aflita pela separação, pela infidelidade, pela falta de diálogo, pela falta de Deus, pela falta da presença do amor. Nós não gostamos muito, infelizmente, esses dias. Nós bispos tivemos em Aparecida a 49ª Assembleia, certamente vocês devem ter visto pela televisão, e naquela semana o Supremo Tribunal Federal agora aprovou a união entre os homoafetivos. A gente não quer condenar ninguém e a gente não quer julgar ninguém. Mas ai de nós se esta união entre as pessoas do mesmo sexo possa ser equiparada a uma família, possa ser identificada como se fosse uma família, que nós cremos que a família é sagrada, que a família tem valores invioláveis. Então, em primeiro lugar, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, eu peço a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar que Santa Rita interceda pelas nossas famílias, que ela fortaleça o amor, o diálogo, o entendimento entre esposo e esposa, entre os pais e os filhos, que a família seja de verdade o santuário da vida, uma pequena e uma verdadeira igreja. Santa Rita, esposa e mãe, rogai por nós. Santa Rita, esposa e mãe, rogai por nós. Gostamos também de Santa Rita, em segundo lugar, porque era uma religiosa de muita oração, de muita fé. Amava a Deus e amava os pobres. E queremos também nesta noite, quando nós queremos louvar a bondade e a santidade de Deus, por ter suscitado na história da igreja esta Santa Rita de Cássia, também rezar pela nossa igreja, para que nossa igreja, principalmente a igreja na diocese de Jundiaí, seja uma igreja unida, uma igreja animada pelo amor de Deus, como disse o documento de Aparecida, que foi celebrado aqui no Brasil, quando o Papa Bento veio aqui, 2007, uma igreja de discípulos missionários de Jesus Cristo. Como Santa Rita foi uma mulher de muita fé, de muita oração, de muita penitência, queremos que Santa Rita de Cássia interceda pela nossa diocese, pelo bispo que dirige a nossa igreja. Rezemos pela santificação dos padres, para que os meus padres, os ministros ordenados, permaneçam fiéis à vocação e santifiquem para santificar o povo que pertence ao Senhor. A nossa igreja aqui, abençoada pelos diáconos, está aqui o diácono Reginaldo, são homens casados, alguns deles também daqui de Itu. Que Deus abençoe a vocação dos diáconos permanentes, que Deus abençoe os seminaristas, dando-lhes perseverança, fidelidade. Esta igreja querida de Jundiaí é uma igreja muito bonita, mas não tem muitas vocações. São poucos os jovens que se oferecem para serem sacerdotes, seminaristas. E rezemos então pela intercessão de Santa Rita de Cássia, que Deus suscite mais vocações, como disse o Evangelho. Orai, a messe é grande, mas são poucos os operários. Rezemos também pela igreja que se faz presente aqui na cidade de Itu. Este ano, como vocês sabem, eu estou visitando as 10 paróquias da cidade de Itu. Hoje acabo de terminar a 4ª visita
a paróquia de São José, cujo padre é o padre Luiz Marim. Já fui na igreja, na paróquia Sagrada Família, na paróquia São Luís Gonzaga, na paróquia São João Batista, agora São José, e daqui 15 dias, se Deus quiser, na paróquia do Padre Clóvis. Quem que é desta paróquia? São Cristóvão. Quem que é desta paróquia? E assim, durante este ano, eu gostaria de visitar cada paróquia, as 10 paróquias da cidade de Itu. Quando vai ser aqui na Candelária? Em setembro. Rezemos então pela cidade de Itu, uma cidade que eu ouvi falar sempre, conhecida pela fé, a pequena Roma, uma cidade onde o povo mostra tanta fé, e às vezes, com o tempo, alguns também começaram a deixar nossa igreja católica e foram para outras igrejas. Rezemos pelas autoridades que dirigem a cidade. Aqui também está a deputada, o estado de São Paulo, a cidade de Itu, para que Deus abençoe esta querida cidade, que tem como padroeira principal Nossa Senhora da Candelária. Santa Rita, mulher da fé, rogai por nós. Santa Rita, mulher da fé, rogai por nós. E por fim, não podemos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, Santa Rita, a mulher da dor, a mulher do sofrimento. Não apenas sofria como esposa e como mãe, mas diz a história que quando era religiosa, numa união muito íntima com o Senhor, ela recebeu uma chaga na cabeça, um estigma que muito incomodava, uma dor purulenta, e ela tudo sofria por amor a Deus, para se associar à paixão e ao sofrimento de Jesus. Me lembro do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz: eu prego a vocês o Cristo e o Cristo crucificado. Foi a grande festa que celebramos faz pouco tempo. Celebramos a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Como Santa Rita sofreu na própria carne as dores de Jesus, como ela carregou em seu próprio corpo o sofrimento do Cristo que padecia a paixão por amor a nós. Também nesta noite vamos pedir que Santa Rita interceda por todos nós, principalmente por aqueles que sofrem, por aqueles que não têm saúde, por aqueles que não têm emprego justo, uma casa digna, pelos jovens oprimidos pela droga, pela violência, por tantas pessoas que sofrem em sua própria carne as dores, para que, como Jesus suportou a cruz por amor a nós, como Jesus passou da morte para a ressurreição, que aqueles que sofrem pela intercessão de Santa Rita de Cássia tenham também o alívio, tenham também a libertação, tenham também a cura que eles pedem. Santa Rita, mulher da dor, rogai por nós. Santa Rita, mulher da dor, rogai por nós. E assim, para terminar nossa celebração, nossa procissão, vamos rezar juntos a oração que todos devem conhecer. Oração a Santa Rita, oração nos casos desesperados. Com muita fé, rezemos. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada nos casos desesperados, socorro na última hora, refúgio nos momentos da dor que arrasta as almas ao abismo do crime e da desesperação. Com toda a confiança em vosso celeste patrocínio, recorro a vós neste caso difícil e imprevisto que oprime dolorosamente o meu coração. Dizei
Dizei-me, ó cara Santa Rita, não me quereis ajudar e consolar? Quereis afastar o vosso olhar, a vossa piedade do meu coração, tão provado pela dor? Também vós sabeis o que é o martírio do coração, pelas dores atrozes que sofrestes, pelas lágrimas amargas que santamente derramastes. Vinde meu auxílio, falai, intercedei por mim, que não ouso fazê-lo junto do coração de Deus. Pai de misericórdia, fonte de toda consolação, alcançai-me a graça que desejo, porque quero alcançá-la, sendo-me tão necessária, apresentada por vós, que sois tão cara a Deus. A minha prece será certamente atendida. Dizei ao Senhor que esta graça servir-me-ei para melhorar a minha vida e os meus hábitos e proclamar na terra do céu misericórdia divina. Assim seja. Um momento de silêncio.